Essa semana eu vi uma das cenas mais impactantes da minha vida. Eu vi bem na minha frente, bem pertinho, uma mulher preta caindo para trás, identificando o corpo do filho dela no IML. Um salve pra ela, hein? Manda aí, Cadu Buceta. Manda um salve aí, isso. Ah, manda pra qual é Isabela? Qual é, Isabela? Suavão. E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Chegamos ao episódio final da primeira temporada do nosso podcast. E ele vem sim com muita alegria, porque nós chegamos na nossa meta, né, de R$ 1.000. Nossa primeira meta, hein? Calma que vai ter mais meta. O número de ouvintes e de acesso foi enorme, muito além das minhas expectativas. Então, vocês estão engajando, estão compartilhando, estão ouvindo, né, um conteúdo desse, né? Eu sei que minha linguagem nem sempre é acolhedora, mas é uma linguagem que é carregada de muita revolução, assim. Então, eu consigo entender quem fica aqui, quem fica do meu lado, quem que me apoia. São pessoas, não são qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que está aqui comigo. São pessoas que realmente querem sair dos lugares comuns, querem rever a realidade, querem mudar a vida, própria vida, né? E a vida das outras pessoas. Então, eu agradeço muito a quem está aqui comigo e eu peço que vocês continuem, por favor. Mas, apesar dessa alegria, o episódio vem com muito luto. E esse luto foi meio planejado, porque desde que eu comecei o podcast, eu já sabia que a história final da primeira temporada seria uma coisa que envolve masculinidades negras. Quando o assunto é homem preto ou menino preto, a gente está falando de vidas que têm um cotidiano marcado por luto demais. Obviamente, eu não estou reduzindo a vida desses homens ao luto, né? Porque tem muito talento, alegria, amor, afeto, emancipação, fofura, sorriso, enfim. Mas desde que eu comecei a me enveredar para esse trabalho com os homens, especialmente os meninos pretos, meu feminismo mudou radicalmente. O luto passou a ser parte da minha vida, pela proximidade com a história dos meninos. Desde 2018, eu desenvolvo um projeto bravíssimo, que é de onde vem o meu vulgo Bravíssima, né? Que é um projeto de oficinas para adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação, principalmente, né? E aí a gente desenvolve oficinas para poder falar sobre homens, masculinidade, violência, né? Vou explicar para vocês rapidinho. A medida socioeducativa seria, vou usar assim a forma como vocês entendem. Quando uma pessoa comete um crime, né, aquilo ali que está no Código Penal, ela vai presa. Quando essa pessoa que comete um ato análogo ao crime, a gente não chama crime, a gente chama de ato infracional. E ela não vai presa numa prisão, ela vai para uma unidade socioeducativa, ela vai ser inserida em uma unidade socioeducativa. E tem várias modalidades de medida socioeducativa. O bravíssimo acontece na internação, que é onde o menino, de fato, fica sem sair, né? Ao longo da execução da medida, ele começa a sair, mas ele fica ali preso, vamos pôr a expressão, porque eles usam a palavra preso. E aí, enfim, não vou dar uma aula sobre isso, o que vocês têm que, assim, saber é que medida socioeducativa não é a mesma coisa que pena, unidade socioeducativa não é cadeia, porque os adolescentes, pela lei, devem ter a proteção que é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não existe a possibilidade de comparar adolescente ao adulto nesse aspecto, porque tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve ser obedecido, e mais do que a gente preocupar com punição de crianças e adolescentes, a gente deve se preocupar com a rede de proteção. É isso. Mas aqui, no decorrer da história, eu vou usar a palavra cadeia, vou usar essas coisas, porque os próprios meninos usam essa analogia, e porque lá do lado de fora, dos muros, né, que separa os adolescentes apenas por idades, o crime corre solto e todo mundo está envolvido no mesmo nível de violência, tá? Mas, gente, o projeto Bravíssimo é um projeto muito legal, tá? Vocês não têm ideia do nível de conhecimento sobre gênero que esses meninos produzem.
Vou dar aqui para vocês um exemplo de oficina, costuma ser a primeira oficina de cada ciclo, com cada grupo. Eu levo um saco de feijão preto, aí eu peço os meninos para poder separar o saco em 10 pedaços. Aí desses 10 pedaços, eu pego um desses pedaços e peço para ele separar em mais 10 pedaços. E aí sobra só um pouquinho de feijão, que fica tipo né, como se fosse uma unidade, e mais as outras 99 unidades de feijão. Aí eu falo com eles assim, tá vendo esse pouquinho de feijão aqui, ó? Pois é. Esse pouquinho de feijão corresponde, é a quantidade de menina que está cumprindo medida de internação aqui no estado de Minas Gerais nesse momento. O resto todo do feijão são os meninos. O que vocês acham? O que tá pegando? Qual que é a sua opinião sobre isso? Aí eles começam a falar por que eles acham que o crime é uma coisa que tem mais adesão dos meninos. Aí eles começam a tecer as primeiras reflexões sobre isso, né? E é como eu começo a mostrar para ele que essa diferença que eles têm entre homens e mulheres, de alguma forma, tá levando eles para o contexto de privação da liberdade, né? Então, assim, meninas nascem ali na sua quebrada, acessa pouco, igual você acessa, às vezes dentro da sua família, mas as meninas não vão aderir ao crime. Por quê? E aí a gente começa a conversar. Então, esses meninos são aula, é aula de vida, é aula de tudo. Mas essa experiência com o Projeto Bravíssimo virou minha cabeça de cabeça para baixo, né? E virou também dissertação de mestrado, virou pesquisa, virou luta e virou feminismo bravíssima, que é o feminismo que eu falo que é o feminismo de esgoto. Um feminismo que aponta as contradições do feminismo branco, né? Porque o feminismo branco acaba sendo o feminismo que a gente acessa mais, porque é um feminismo que vende, o feminismo que é bonitinho, que passa a imagem de mulheres bonitas e agradáveis de serem aceitas, mas ao mesmo tempo que se diz feminista, né? Mas o feminismo bravíssimo vai muito além disso, né? Ele se engaja para jogar essas contradições na nossa cara. E mais ainda, se engaja para superar essas contradições. Se engaja para fazer com que a gente, mulheres, e aqui eu falo, eu tenho certeza que principalmente com mulheres brancas, para que a gente se engaje verdadeiramente na luta coletiva e popular, né? O que eu sei é que meu feminismo mudou. Quando eu realmente vi um menino preto de 13 anos atrás das grades, meu feminismo mudou. Ou quando eu vi um menino preto, retinto, de 15 anos, com sofrimento mental, sendo imobilizado, jogado no chão e algemado. Quando eu ouvi um menino negro de 16 anos chorando igual criança dentro de uma cela ou alojamento, né? Após a notícia da perda da sua mãe, sem ninguém que ele ama para poder abraçar ele. Quando eu vi um menino negro, né, que me contou que ele morava na rua e que a polícia levou ele como suspeito de um furto de celular, só para acalmar a vítima que estava ali chorando. Ele estava passando na rua, a polícia pegou, ele é o suspeito, né? Aí levou o menino, aí a vítima foi embora, soltou o menino longe de onde ele estava, né, de onde era a maloca dele, que ele morava na rua, e soltou. Só um menino preto, deixa eu acalmar essa vítima aqui, deixa eu levar um menino preto aqui. Quando um menino negro me disse que com 8 anos de idade ele tentou entrar no crime para ter uma arma para proteger a mulher adulta, sua mãe, da violência doméstica, quando o menino negro me contou que ele realmente tentou matar o pai dele porque o pai batia na mãe, né? E depois disso ele teve que ir morar na rua porque senão o pai ia pegar ele dentro de casa. Aí, quando o menino negro me contou que foi apreendido no centro da cidade e que a polícia bateu tanto nele que ele vomitou e depois ele ainda foi obrigado a comer o vômito dele. Depois que o menino preto me contou que a família passava a resto de feira e que os carroceiros carregavam, aquele resto de feira que os carroceiros carregavam e que a família comia depois dos cavalos. Depois que eu enterrei o Lucas, o Marcos, o João, o Robson, o Rian, depois que eu conheci a mãe do Lucas, meu feminismo mudou, né? Eu tirei a minha camisa de girl power. Eu entendi que a Bravíssima surgia para sair em defesa dos meninos pretos e dos homens pretos. E você acha que feminista protege mulher, né? Nada, nem precisa. Tem camisa para todo mundo aí, né? Meu feminismo é principalmente para aqueles que estão na base da sociedade.
Na verdade, abaixo do chão que você pisa. Aqueles cujos corpos estão boiando no esgoto e a única visão que você tem deles é como bandidos. Não porque eles são bandidos de verdade, porque bandido mesmo é seu vizinho. Mas é que você acredita nisso há tanto tempo que, assim como o policial saiu carregando o primeiro preto que passou na rua para acalmar a pobre vítima, você não se importa. Não é com você. Não é como se esses meninos fossem crianças e adolescentes que têm direito à vida, à liberdade, à saúde, educação, esporte, lazer, cultura, turismo, cidade, transporte. Não é como se o estatuto da criança e do adolescente valesse para eles, né? Não é como se eles tivessem direito de explorar toda a sua potencialidade, ter sonhos ou um mínimo de perspectiva. Não, eles não são como seus filhos. Para você, meninos pretos são principalmente os bandidos da TV. Os sujeitos não gratos que você prefere evitar para seguir confortável na sua vidinha de mãe que dá conta de tudo. Mas é que o amor de mãe branca não alcança os filhos da mãe preta. Você mal está dando conta das suas coisas, não é mesmo? Vai ter que preocupar com os filhos das outras mulheres? Ah, mas aí já é demais, né? Bom, mesmo eu não sendo mãe, já tem muitos anos que eu entendi que um feminismo que não protege os filhos da mãe preta nem é feminismo. Descobri também que eu não tenho energia vital para gastar com mulher corna, né? Quando tem um tanto de criança e adolescente precisando de política pública. Uma política pública que não seja a polícia e nem a cadeia. Não dá mais para segurar a mão de uma mulher que já está amparada por todos os ângulos e está escolhendo ser uma princesinha indefesa. Por mim, gata, você pode pular no calabouço desse castelo aí. Você é adulta. E eu, tudo é uma questão de prioridades. Então, no cume mais alto das minhas prioridades, eu tenho os meninos pretos. E nessa caminhada, eu conheci o Lucas. Então, a história de hoje é uma história minha, a história da minha vida, tá? Quando eu conheci o Lucas, ele tinha 19 anos. Nessa época, eu estava iniciando um novo ciclo do Projeto Bravíssimo. Só que o Lucas já estava de maior, né? Então, ele estava no final da medida socioeducativa dele, já estava trabalhando de aprendiz e coisa e tal, né? Então, na hora da minha aula, ele não estava na unidade, então a gente não se encontrava muito. Mas falaram para ele que eu poderia ser uma boa aliada aqui fora, né, no mundão. E que quando ele terminasse a medida socioeducativa, ele podia me procurar, né? Obviamente, eu sempre dou essa liberdade para os meninos. Então, mesmo sem me conhecer muito bem, quando ele saiu, ele entrou em contato comigo. Ele quis se aproximar. E mesmo sem saber exatamente o que eu poderia fazer, ele colou comigo. Tudo que eu convidava, ele comparecia, como quem procurasse outros ares, outras amizades, outros caminhos, se agarrava a todas as propostas que apareciam para ele. A gente foi de evento na quebrada, audiência pública, de debate de política pública socioeducativa, e também um almoço na minha casa com lasanha feito por nós dois, e ele andava muito na garupa da minha moto, para a gente fazer várias coisas. Ele conheceu o meu pai, ele conheceu o meu companheiro, ele conheceu algumas amizades minhas. Eu não me recordo se ele conheceu minha mãe, eu acho que não deu tempo, mas conheceu o lugar que eu trabalhava, ele conheceu, né? Mas aí, como eu sou muito comilona, quando um adolescente se aproxima dessa transição, né, de saída do socioeducativo, geralmente eu pergunto que comida que ele gosta mais e que comida que ele está sentindo falta. Porque uma das coisas que eu viajo, né, nas minhas observações sobre esse contexto de privação de liberdade, é como que deve ser ruim não poder comer o que você gosta, né? Assim, passar à vontade, às vezes até por anos. Os meninos como o Lucas vivem de vontade, né? A verdade é essa. Não é como se a cesta básica entregasse um iogurte de vez em quando, ou um sanduíche uma vez por semana, ou um chinelo novo, roupas que não sejam usadas e doadas. Quem dá isso é o crime, não é o trabalho. O trabalho paga conta e entrega o básico para sobreviver, sem sonho e sem vontade. Mas o Lucas me disse que gostava de lasanha. E eu, né, a professorinha feminista em tempo integral, perguntei se ele sabia cozinhar e tal, e aí ele falou que não. Aí eu dou aquela zoada e convido ele para poder almoçar aqui na minha casa com a minha família, mas eu falo que ele vai ter que cozinhar comigo, porque eu não vou ficar cozinhando para macho, não. E aí a gente ri e tudo é pedagogia bravíssima, tudo é educação.
de gênero e masculinidades. Aí ele veio, e ele era uma negação na cozinha mesmo, gente. Eu organizei para ele cortar as coisas do molho, dava para ver que ele estava super desconfortável com aquela tarefa de cortar, né? Que ele não tinha habilidade nenhuma. E ele também estava desconfortável na minha casa, porque era como se aquele espaço não pertencesse a ele, sabe? Assim, ele meio intruso. Gente, quando a gente lida com essa galera, é como se a galera não se sentisse merecedora em nada, nenhum afeto. Tudo é uma surpresa, sabe? Tudo que você entrega é uma surpresa, porque eles só estão esperando porrada, entendeu? Então, quando você olha, trata como gente, chama pelo nome, a pessoa, ela fica meio arredia, assim, ela acha estranho. Isso é muito dolorido, vocês não têm noção. E tem mais uma coisa que nesse dia me chamou muita atenção, porque como ele não tinha essa habilidade para cortar os negócios da cozinha, eu fiquei meio chocada, porque eu sabia que ele sabia manusear uma arma, mas ele não sabia cortar um tomate. Olha isso. A lasanha ficou ótima, né? Ficou ótima mesmo assim. E na hora de comer, o Lucas escolheu uma colher. Porque aos 19 anos, entre entradas e saídas do sistema socioeducativo, você come com colher de plástico. E Lucas não tinha tanta habilidade para comer de garfo e faca, né? Mas ele já tinha pegado em armas. Você tá entendendo? O poder público não te dá o mínimo de condições para você fazer o básico de uma socialização que todo mundo deveria ter direito, né? Mas que pressupõe o domínio de comer de garfo e faca. O Estado deixa chegar arma, droga, violência, polícia, cadeia, mas não te ensina a comer de garfo e faca. E não te ensina a preparar um molho para fazer uma lasanha. O seu filho aí não assiste propaganda de cigarro no comercial do horário dos desenhos. E possivelmente ele nunca viu e nunca verá uma pessoa assassinada. Mas para o Lucas, o Estado entrega a morte. Cuidado! Quem que cuida do menino preto? A mãe preta que está aí na sua casa cuidando dos seus filhos brancos? Ou a mãe que trabalha em escala 6x1 na limpeza de um shopping por um salário mínimo? Ou aquela que tem cadastro no CAD único, que é um registro que orienta, né, o governo no apoio às famílias de baixa renda, né, com o Bolsa Família, por exemplo. Menino preto não tem direito à infância e nem à adolescência, não. Não tem, não. Menino preto nem é menino, é bandido, moleque, de menor, trombadinho, infrator, problemático. A violência é uma linguagem tão básica na língua desses, na vida desses meninos, que eu comecei a sentir vergonha de falar que mulheres são oprimidas e que homem tem privilégio. Quais são os privilégios do Lucas? Quais são os privilégios de um menino que nem precisa cometer crime para a polícia te carregar como suspeito? E tudo isso acontece com tanta naturalidade, tanta omissão da nossa parte, que ninguém nem tem vergonha de narrar como as polícias, o sistema de justiça e todos os aparelhos públicos são extremamente racistas. Ninguém tem vergonha de ser racista. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou na semana passada, no dia 24 de julho, a 19ª edição do Anuário de Segurança Pública, onde ele declara que 99,2% das pessoas mortas pelas polícias brasileiras em 2024 eram homens. Mas a violência contra as mulheres é um caso problemático demais, problema de saúde pública, de segurança pública. Mas peraí, como assim? Será que está tudo certo? Será que a gente está olhando as coisas do jeito que tem que olhar? Não que não seja um problema a violência doméstica, é óbvio que a violência doméstica é um problema. Tanto que eu falei com vocês que meninos aderem ao crime para poder contornar situações de violência doméstica dentro de casa. Então, a violência doméstica é um problema, mas não quer dizer que não existam outros projetos acontecendo e que a gente precisa dar atenção aos dois, tá? 82% dos meninos, dos homens assassinados, eram pretos e pardos. 82% eram pretos e pardos. E a maioria jovens de 18 a 29 anos, como o caso do Lucas.
Esse dado não é novidade para ninguém. Todo mundo do sistema de justiça e segurança pública sabe disso. Entre direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, Papai Noel, Jesus e Coelhinho da Páscoa, todo mundo está absolutamente cansado de saber que polícia e justiça criminal é para tirar homem preto de circulação. A gente vive um estado de conveniência racista, que a gente chama de pacto da branquitude, onde nós nos dividimos entre dois papéis. Ou a gente oprime diretamente, ou a gente finge que não vê. E isso não é um sintoma ou uma gestão mal feita da política. Isso é um projeto político. Exterminar meninos e homens pretos é um projeto político comum a todos os polos da política. Então, não é um caso específico de extrema-direita. O extermínio dos jovens pretos é um projeto comum dos homens. Dos homens que administram a nossa política, que são o quê? Brancos, heterossexuais, velhos, de classe média para classe alta. Isso é um projeto político, então você fica esperta. Lucas, um amigo muito doce, que certamente nunca foi santo, assim como você também nunca foi, esse jovem de sorriso largo e um coração enorme, ele mandava foto de flores para mim quando ele passava na rua, né? Aí ele via uma flor bonita, ele me dava um bom dia, mandava uma flor. Ele estava se apaixonando por uma menina, ele estava me contando, estava ali, perdendo a timidez para poder me contar algumas coisas. A gente estava planejando de levá-lo para a praia, porque ele não conhecia a praia e ele também não tinha ido ao teatro. A gente estava dando entrada no pedido do título de eleitor. Olha aí, cidadão. Ó, tem até título de eleitor, que chique, né? Aí ele foi contratado pelo Projeto Bravíssimo, né? Que conseguiu o primeiro recurso para poder acontecer, porque até aquele momento o projeto nunca tinha recebido um recurso. Foram 6 anos de projeto e 9 meses de financiamento, né? O resto foi tudo na Tora Produções. Mas a ideia era o Lucas trabalhar diretamente comigo, nas oficinas do projeto, entrar na assistência dos outros jovens, né, que saem do sistema socioeducativo, criar rede de amizade, de apoio, para oferecer outros espaços de identificação e coisa e tal, né. Aí, né, nesse contexto, um dia o Lucas se encontrou com um mano dele na rua, o João, né, eles tinham se conhecido dentro do sistema socioeducativo, e João era o que a gente chama de 22 nesse contexto, né? Que é um menino com questões de saúde mental. E sim, o Brasil prende adolescentes que têm desafios de saúde mental. O Brasil coloca meninos pretos do espectro autista, TOD, TDAH na cadeia. E não na política de cuidados. Seu filho você coloca na terapia, né? Menino preto vai para cadeia. E João e Lucas tiveram até algum desentendimento no cumprimento da medida, né? Porque durante algum surto do João, ele ameaçou a vida do Lucas e da família dele. E não é ameaçar a família, é seríssimo, tá? Mas, enfim, o Lucas tinha compreensão de que o João tinha uma situação específica de saúde mental e ele não levou isso pro coração. E agora, o Lucas encontrou com ele morando na rua. E apesar da desavença, ele ficou preocupado com o João, porque ele sabia que ele tomava muito remédio, que não era só para saúde mental. Aí, quando o Lucas encontrou com o João, ele me ligou preocupado, perguntando como fazer para ajudar o João, né? Disse que não tinha dinheiro nem nada para poder ajudar lá na hora, ficou super triste, assim, meio de mãos atadas. E eu estava viajando, né, assim, e eu também já tô veiaca nessas coisas, né? Eu já aprendi que a gente não supera a carência de política pública, sabe? Aí eu falei com ele que João precisava de muita coisa, né? E que geralmente a gente consegue entregar pouco. Mas que ele perguntasse para o João, quando ele voltasse a encontrar com ele na rua, o que ele estava precisando. Que aí a gente podia ver como entrar para poder ajudar. E não é que o Lucas encontrou de novo com o João? Aí no que eles encontraram, o Lucas saiu levando o João para o serviço de assistência que ele conhecia, alguns que eu fui falando, os caminhos que ele já conhecia, né? E a política pública bateu com a porta na cara dos dois.
É assim, gente, a política pública de assistência não alcança a pressa da sobrevivência desses meninos, sabe? Pode até ter, mas tem um tempo específico, tem um horário específico, tem coisa específica. Até para você chegar no lugar para ser atendido é um desafio. Para quem, tipo, tem nada, não tem dinheiro, não sabe onde é. Tem menino que se você soltar no centro da cidade, o menino nem sabe ir embora para casa, porque ele só vive na favela, ele não pode circular. É o único lugar que ele pode ter um pouco de segurança, até ter uma invasão e te matar, é dentro da favela, né? Então, assim, são tantas camadas de violência que eu não conseguiria, nesse episódio, só falar tudo isso. Mas aí, depois de uma sabatina com o João, Lucas, né, foi embora, né, decepcionado, não conseguiu resolver, João foi pra rua e é isso, mais um preto na rua. Enfim, nós seguimos nosso trabalho e era final de ano, toda a rotina muito doida, né? E uma coisa que vocês precisam saber sobre o Lucas agora é que ele tinha uma condição de ameaça que impedia que ele voltasse para a quebrada dele de origem, né? Então, por exemplo, quando ele saiu do sistema socioeducativo, ele não foi para casa ver a família dele. Ele foi para um abrigo de adulto, né? E aí ele ligado a uma igreja aí. E aí, inclusive na busca por esse abrigo, assim, geralmente assistência desse tipo é coisa ligada à igreja, porque obviamente a igreja é lotada de grana e ela tem um projeto político muito consistente, que é converter essas pessoas e fazer dessas pessoas mensageiros de uma fé ignorante, né, que pressupõe que existe apenas uma verdade, então existe um projeto, né, e eles ainda recebem muito dinheiro do poder público, então a igreja recebe dinheiro de poder público para executar coisas que o poder público tinha que fazer, né, por exemplo, na política de drogas, quem administra os cuidados das pessoas que têm questões com abuso de álcool e outras drogas, geralmente são ONGs ligadas à assistência religiosa, o que é absurdo, porque a pessoa entra lá e aí eles trabalham na cabeça da pessoa que ela só vai largar a droga se ela encontrar Jesus. Então, gente, eu tenho antipatia para Jesus de todos os lados, e depois que eu conheci esses meninos, se você sentar comigo, eu vou só gastar ódio, tá? Então, nem vem. Mas, enfim. Aí, na busca desses lugares para poder ficar, ele conseguiu um lugar lá numa igreja, mas uma antes falou que ele não poderia ficar lá porque ele estava trabalhando. E se ele estivesse trabalhando, ele não ia ter tempo para ser convertido. Ai, tão legal esse Jesus, ele só ajuda crente, mas tá bom. Aí, mas ela encontrou um outro e ficou lá. Mas aí, de toda forma, ele não podia voltar para casa dele. Então, para ele ver a mãe dele, a família dele, ele marcava no centro da cidade, né? Então, ele estava firme na tão idealizada vida fora do crime. Ele estava trabalhando como aprendiz em um lugar e também estava trabalhando comigo, né? E ele estava lá seguindo o protocolo de vida bosta que o pobre tem que aceitar para não morrer, né? E aí vieram as festas de fim de ano e Lucas começou a dar uma afastada. Aí, em algum momento, ele falou comigo por mensagem que estava indo lá na quebrada dele. Na hora eu pensei, perdi. Lucas vai voltar para o que ele já conhece, né? E assim, né? O que a gente tem para oferecer? Depois de uma vida construída dentro do crime e dentro de unidade socioeducativa, passando por todo tipo de violência. Que emprego que vai entregar uma dignidade básica para alguém como ele? E vai entregar quando? Seria eu uma amiga e uma bolsa de meio salário que ia romper com esse vínculo? Com essa identidade que dá existência a quem nunca teve nada? Com essa masculinidade que se afirma pelo poder e pelas guerras e pela ideia de conquista? Essa masculinidade que homens brancos e negros compartilham, a de se separar completamente de tudo que entendem por feminino e travar uma guerra de homens e homens para mostrar quem é mais homem do que quem? O mano do Lucas, seu grande amigo e parceiro, estava de volta na quebrada e Lucas tinha sido convocado para voltar para o corre, porque a quebrada estava em guerra e podia ser invadida. Lucas, como homem que era, não podia negar esse desafio de defender seu território, não é mesmo? Principalmente depois de um amigo querido tão macho fazer o joguinho da conquista, incitar seu heroísmo, ameaçar sua masculinidade.
Como você será um homem se você não defender sua quebrada? Então, Lucas se reaproximou de onde ele não podia voltar. Veja, ele não foi em casa ver a mãe, mas quando o macho chamou para a guerra, ele colou. Entendeu? Quando a gente fala que homem não gosta de mulher, isso aqui é um exemplo. A guerra é deles, a gente só chega para chorar. Tá entendendo? Mas a gente também tem que ficar atenta que nosso papel aqui não é de uma pobre vítima pacífica, não. A gente tem poder de agência sobre essa situação. Mas independente do que a gente fala, eles estão se matando. E se a gente não mudar a nossa postura, a nossa entrega de cuidado aos homens, eles não vão mudar essa história. Porque o nosso cuidado é gratuito demais, ele é disponível demais, não importa o que os homens façam, a gente está sempre ali para chorar por eles. E não pode ser dessa forma. Então, assim que o Lucas percebeu que estava decretado seu retorno para o crime, ele me mandou mensagem agradecendo pela amizade, pelas oportunidades, né? Disse que eu era muito importante, que o Pedro, meu companheiro, era muito importante para ele, que ele não queria perder o vínculo com a gente, mas que ele tinha que defender a quebrada dele. E daí eu já sabia que era questão de tempo, né? Eu tô sempre esperando o luto nessa situação. Eu e o Lucas continuamos conversando, e um dia ele me mandou uma mensagem falando que estava no hospital porque tinha tomado um tiro no beco. Aí mandou até uma foto assim, tinha tomado um tiro. Saiu até no jornal, mas ele estava bem, né? Aí ele recebeu alta e voltou para o mesmo beco. Alguns dias depois, eu recebi a seguinte mensagem de um professor do Lucas. Oi, Isa, infelizmente perdemos o Lucas. E junto ele mandou uma reportagem sensacionalista, daquele tipo que vocês conhecem. Uma reportagem que dava o nome completo dele, o vulgo dele, mostrava a cara dele, tinha áudio dele. O meu amigo foi baleado e eu já sabia que ia acontecer, tanto que eu nem chorei esse dia. Parecia que eu estava diante de uma decisão do Lucas, onde eu sabia que ia acontecer e ele sabia que estava vivo, era para morrer mesmo. E o nome disso é necropolítica de masculinidade, a política de morte praticada pelos homens com a conivência das mulheres. Aí, né, depois de uns dias, aí que eu me emocionei mais, me organizei, escrevi sobre ele no meu Instagram, como eu sempre faço. Meu objetivo é trazer essas histórias para os olhos de vocês, porque eu sei que vocês não conhecem esse tipo de história, porque vocês possivelmente são do mesmo mundo que eu sou, vocês não acessam as violências que os homens acessam, né? Mas eu faço questão de trazer com toda dureza para que vocês se engajem mais, para entender a política de segurança pública, o racismo, o projeto de extermínio da população preta, que vem disfarçado de guerra às drogas. Está comprovado que a guerra mata e onera muito mais que o uso da droga em si. Isso não é eu que estou falando, não. Isso é mundialmente constatado, reconhecido, pesquisado. Então, quem acredita que o caminho é ostensividade, é polícia, é cadeia, está completamente equivocado, para não dizer que é uma pessoa cínica e inescrupulosa. Mas, enfim, com esse post que eu fiz, a mãe do Lucas me encontrou no Instagram e me mandou a seguinte mensagem. Aí eu chorei mesmo. Isabela, tal falada, tão admirada pelo meu filho. Tudo o que você escreve é verdade. A minha tristeza, a minha dor é tão grande. Falaram tanto o nome dele, e quando eu cheguei lá, estava como um indigente. Eu não tive força para reconhecer o corpo do meu filho. Eu avisei tanto para ele não ir lá, mas infelizmente ele não me ouviu. Meu filho tinha um coração bom e não era um monstro que a TV mostrou. Muito obrigado por todo o carinho e a ajuda que você deu ao meu filho. Daí eu caí, né, gente? Daí eu caí. Primeiro eu quero falar com vocês que eu não ajudei nada. Assim, não coloca ajuda dentro das minhas ações, não coloca maternidade dentro das minhas ações. O que eu fiz, o que eu faço, está dentro das minhas noções de humanidade. Não é uma ajuda. É um mínimo
de consistência, de oportunidade que eu tento dar para pessoas que eu sei que não tem quase nada. Então, eu não ajudei ninguém, né? É basicamente o mínimo do que eu posso fazer para quem eu posso, né? Aí, o jornal, a polícia, o Camburão, o Rabecão, todo mundo tinha o nome do Lucas, a foto do Lucas, o vulgo dele. Tanto que o sensacionalismo foi para a TV. Olha que famoso. Ele saiu na TV. Mas no IML ele estava como indigente. Uai, como que é isso? Quer dizer que a política de segurança pública, o espetáculo do crime, antecedem a existência da pessoa que foi o Lucas? Quer dizer que até para enterrar um filho, o Estado vai violentar a mãe dele? Ah, gente, sabe? O feminismo que eu conhecia perdeu o sentido. Eu estava andando com muita mulher que quer cargo melhor, ser CEO de empresa, ser a única a ocupar espaço de poder e dizer que isso é uma conquista feminista. Ah, mas não, eu não vim aqui para lutar por isso, não. Eu vim aqui para lutar pelo Lucas e pela mãe dele, né? E por que, né, gente, dentre todas as opções de histórias com as masculinidades negras, mas por que eu selecionei essa história para fechar a nossa temporada? Porque semana passada meu tio faleceu com mais de 60 anos em uma morte estúpida, mas uma morte que era a hora, né, que não nos cabia evitar. Aí eu acompanhei os trâmites, inclusive no IML. E depois que você resolve umas burocracias lá, você tem que liberar o corpo para a funerária. E essa liberação final, ela é assim, mais ou menos. Passa um carro onde o corpo está na traseira, já na saída do IML. E aí o corpo fica tipo num potão de corpo, assim, sabe? Aí a funerária passa, aí eles, na saída do IML, com o carro lá naquele pote, na parte traseira do carro, aí abre a parte traseira, você vê a pessoa, você assina e a funerária vai embora. E aí, na minha frente, na fila, era só eu e uma mulher preta jovem que estava bem na minha frente. E aí, na hora que o carro abriu a traseira e abriu, essa mulher caiu para trás e foi segurada por uma pessoa que estava com ela. Ela não chorou nem nada. Ela, tipo, desligou e caiu. Tipo, e aí, gente, eu não consigo lembrar de nada tão terrível na minha vida. Eu não vi o corpo do filho dela, eu vi ela. E, mana, não pode ser normal uma mulher ter que passar por uma coisa dessa. Tipo assim, eu fui lá na memória do Lucas e imaginei aquela mãe lidando com tudo e sem coragem de identificar o filho dela. E a humilhação de, tipo, não localizar o seu filho, não saber onde está o corpo do seu filho que está como indigente depois de ter passado na televisão. Esse dia foi o dia que eu digo que é o dia do reseta, né? E eu tava doida pra cair ali, de chorar, e nem era pela morte do meu tio, que eu não entendo como uma morte traumática. É tipo uma morte de desolação, é um choro de desolação pelo mundo, pelas circunstâncias que as pessoas estão vivendo, né? Mas ali eu tava firme para enfrentar o luto da minha família, resolver o enterro, mas ver aquela mulher parece que atravessou uma faca em mim, assim, sabe? E aí eu chorei, mas muito discretamente, porque eu não estava em condição, não podia desestruturar naquele momento, mas depois que eu saí dali, caralho, sem condição. Olha, gente, eu não tenho filho, eu jamais teria, mas eu reconheço a força desse amor. E por isso mesmo, eu sei que um Brasil que faz isso com as mulheres e com adolescentes não é um mundo que eu quero viver. E é por isso que eu tô aqui. Não é para fazer um podcast, é para dar alguns passos para a gente resolver essa merda de país. E não vai ser na lógica dos homens. Para a mulher parar de chorar, é mulher que vai ter que administrar cada centímetro dessa bagaça. Eu não aceito você burra mesmo. Eu quero que você esteja preparada para fazer as leituras sociais desse mundo e para você parar de embarcar ideias prontas que não condizem com a realidade que você vive. Mas eu também espero que você tenha empatia o suficiente para entender que nem todo mundo tem a vida que você tem.
E a gente tem que lutar para que todas as pessoas tenham as oportunidades e a humanidade que a gente tem. Estado democrático de direito para quem? Constituição Federal para quem? A gente está querendo aqui manter uma democracia que vale para quem? Quem acha que meninos como Lucas e mulheres como a mãe do Lucas têm dignidade, têm direitos para manter um Estado que já não atende eles desde nunca? A gente está basicamente lutando por uma estrutura que é menos pior do que a extrema-direita está tentando colocar, mas é uma estrutura que já nasce relegando 90% da sua população, porque é uma estrutura feita para poucos. E como uma estrutura que é feita para poucos, ela vai ser atormentada pelos muitos, sabe? Muitos, muitos e muitos, e com disposição para poder reivindicar um lugar melhor nessa sociedade. E na disposição dos homens, vocês vão encontrar a violência, porque é a linguagem mais básica que eles acessam. Então, se você, mulher, se você não entender que isso é um problema seu, não tem mundo para viver mais. Ai, gente, hoje foi um episódio de muito luto, mas feminino de luto é luta, né? E feminino de luto, de mulher preta, é luta dobrada, triplicada, quadriplicada. Então, eu espero que esse luto também seja renovação. E para você continuar refletindo sobre isso e tentando entrar, né, no mesmo exercício que eu vivo, de encarar a realidade, conhecer a vida, as violências e as potencialidades dos homens pretos, eu vou compartilhar com você o que eu tenho de mais precioso, que são os diálogos que eu tenho na minha família. Eu e o Pedro, que é meu companheiro, que é um cara preto, que tem uma vida aí marcada por vários tipos de violência, mas também de muita fofura, de muita inteligência para pensar e mudar. Nós gravamos um diálogo, né? A gente estava saindo de carro, eu precisava gravar com ele um episódio de uma das histórias dele, mas a gente não conseguiu uma história. E aquilo virou um diálogo complexo, filosófico, de dois chapados pensando sobre a vida. E eu vou disponibilizar esse diálogo para vocês, tá? A primeira parte dele. A continuidade do diálogo vai estar apenas para apoiadores. Então, como que vai funcionar? Semana que vem, dia 6 de agosto, você vai acessar aqui no Spotify e depois lá no YouTube a primeira parte desse diálogo que eu vou ter com o Pedro, tá? As outras partes, você vai ter que fazer uma assinatura na plataforma do Apoia-se a partir de R$10. Aí você escuta a continuidade, tá? O site é apoia.se/especialista em homens, escolhe uma recompensa lá para você, assina, que aí você vai acessar a conversa toda, tá? Mas então, dia 6, a gente tem esse... Não, peraí, recapitulando. Encerramos a primeira temporada hoje, tá? Na próxima semana, dia 6, primeira parte do diálogo com o Pedro. E dia 13, a gente começa a segunda temporada, que aí também já tá cheia de história incrível, tá? Mas eu quero mais, pode continuar me mandando história. Enquanto tiver história, tem podcast. Enquanto tiver financiamento, tem podcast. Não para de me mandar. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. Então é isso, meus amor, que bom que vocês estão aqui, que bom que podemos contar umas com as outras para poder fazer luta coletiva. Não parem de espalhar a palavra. Lembra que a gente está lá no YouTube também, tá? Sai episódio toda segunda-feira por lá. Eu também quero falar que as cartas da Brava já estão disponíveis para venda. Quem não sabe, é um baralho que eu fiz, tá? São 48 cartas, com 47 frases autorais minhas, várias que você já ouviu por aqui, por exemplo, princesa, todo castelo tem calabouço, amor de mãe branca, alcança os filhos da mãe preta, você é adulta, são algumas das frases que estão lá. E tem também uma carta coringa, para você escrever uma braba para poder compor seu baralho. Depois que você escrever essa carta, você pode me marcar que eu quero conhecer, tá? Pode mandar para mim que eu vou adorar. Aí você pode jogar esse baralho de várias formas, pode ser de uma maneira coletiva e individual. Toda vez que, por exemplo, uma mulher estiver enchendo seu saco com questões aí, que você acha que, né, que ela está parecendo receber umas mensagens mais duras para ficar esperta, você
fala, chama misticismo aí, fala, vou tirar uma carta para você, minha amiga, embaralha e tira uma carta e fala para ela o que tá ali naquela carta. Você também pode acordar todo dia e tirar uma carta para você e ver qual que é a carta que está direcionando aquele dia. E você também pode fazer grupos, rodas de conversa com mulheres, onde cada uma tira uma carta e as pessoas falam sobre as cartas e fazem reflexões sobre essas cartas. Então são várias formas, né? As assinantes místicas do nosso podcast, que são aquelas que contribuem com valores a partir de R$80, elas podem, inclusive, me pedir para que eu tire as cartas para elas e faça a interpretação bravíssima dessas cartas. Aí eu gravo a resposta e posto na rede, se ela quiser, entendeu? Então, você pode adquirir esse baralho por R$80, você pode me chamar lá no Instagram, você pode me chamar também pelo e-mail, especialistaemhomens@gmail.com, e a gente ajeita esse envio, se você não tiver aqui na cidade de Belo Horizonte, e se tiver também, tá? E por fim, eu quero anunciar e pedir para vocês ficarem atentas no meu Instagram, porque eu faço um evento cabulosérrimo chamado QG das Braba aqui em casa, de 2 em 2 meses. É um dia com muita comida caseira, que é feita pelo Pedro, cafezinho, docinho, conversa boa e formação política lá bravíssima. Eu não tenho data definida para a próxima. Possivelmente vai ser no dia 2 de agosto. Se você me conhece aí mais próximo, quiser, depois de ouvir o podcast, me perguntar se vai rolar, me pergunte. É porque como meu tio faleceu, seria nessa semana passada, mas aí não aconteceu, então eu tô remarcando. Então, você tá me ouvindo o podcast agora e quiser vir no dia 2 de agosto, me manda mensagem, porque se tiver, eu já te incluo aqui, tá? Aí você lá, no Instagram, você vai acompanhar os dias que tem para você se inscrever e vir. E a gente vai montando a nossa comunidade, que eu quero vocês bem próximos de mim, tá bom? E se você é assinante, você fica sabendo tudo que eu tô fazendo em primeira mão, aí você não perde nada. O melhor investimento que você pode fazer aí para me acompanhar é ser minha assinante. Tá demorando de fazer isso, R$10. Já falei com você que é menos de um batom, você vai ficar com essa aí até hoje, tá? Mas então agora é tchau, eu fico por aqui. Amo vocês, me alimentem de histórias e lembrem, a Brava é gulosa. Oi, meus amor! Estamos terminando a primeira temporada, né, do podcast. E eu tô passando para dizer que eu amo vocês demais, que certamente eu não teria feito isso sozinha, talvez eu não tivesse nem começado. Então, vocês são cruciais para eu poder acreditar que é possível, para eu poder manter, para eu poder entender a melhor forma de fazer. E vamos, amigas, vamos junto, vamos ficar rica. E vamos espalhar a palavra e fiquem comigo que eu tô com vocês e nós vamos resolver essa parada aí, entendeu? Essa loucura desse mundo doido. Não vamos resolver não, né? Mas pelo menos um passinho assim nós vamos dar, viu? Amo vocês, obrigada e até a segunda temporada.